Emmanuel Macron acaba de declarar algo que pode mudar o rumo da história. Ele quer uma nova ordem internacional. O presidente francês afirma que a atual ordem mundial é injusta e precisa ser reformada para garantir uma convivência mais pacífica entre as nações. Será esse o prenúncio de uma paz genuína ou o começo de um controle global jamais visto? Prepare-se, pois os sinais estão se alinhando, e o que vem a seguir pode definir o destino do mundo. Ele delineou sua visão no domingo ao falar no Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade Católica de Saint-Egídio em Paris. Devemos ser suficientemente imaginativos para pensar na paz do amanhã. Uma paz na Europa numa nova forma, disse o líder francês, acrescentando que a nova realidade exige a construção de uma nova ordem internacional. Teremos que pensar em uma nova forma de organização para a Europa e repensar nosso relacionamento com a Rússia depois que o conflito na Ucrânia terminar, acrescentou o presidente. O discurso acontece enquanto o líder ucraniano Vladimir Zelensky está pronto para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para apresentar seu chamado Plano de Vitória, um suposto roteiro para pressionar a Rússia a admitir a derrota. Ele quer permissão para conduzir ataques de longo alcance bem no interior da Rússia com armas ocidentais como parte do plano. A França está entre um punhado de nações que doaram tal equipamento militar para a Ucrânia. Em seu discurso, Macron afirmou que o sistema global criado após a Segunda Guerra Mundial era incompleto e injusto, porque muitas nações modernas nem sequer existiam. A associação de Emmanuel Macron com figuras proféticas mencionadas na Bíblia, como o Anticristo, tem circulado em várias interpretações de profecias apocalípticas. Especulações surgem em torno de seu papel de destaque na política global, seu discurso de paz, e até mesmo o simbolismo de seu nome, que alguns interpretam como significativo. A Bíblia menciona figuras que buscarão trazer paz, mas com intenções enganosas, como no livro de Daniel e no Apocalipse. O Anticristo, em particular, é descrito como alguém que tentará estabelecer uma falsa paz mundial antes de um período de tribulação. Daniel 9:27 e 1 Tessalonicenses 5:3. Macron, sendo um líder europeu influente e com declarações como a que defende uma nova ordem global, pode parecer se alinhar com essa figura profética, especialmente por suas propostas de reorganização global e apelos por paz em um cenário conturbado pela guerra da Ucrânia. Essa especulação é reforçada pela ideia de que líderes carismáticos que promovem a paz global podem ser vistos como potenciais candidatos a cumprir profecias sobre o Anticristo, uma figura que trará uma paz enganosa, segundo o livro de Apocalipse. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia pedem cautela ao tentar identificar figuras atuais com personagens proféticos, uma vez que a Bíblia também alerta contra a especulação excessiva sobre tempos e estações que pertencem somente a Deus. Atos 1:7. Porém, a Bíblia menciona um líder que trará paz ao Oriente Médio, especialmente em relação a um tratado de paz com Israel. Isso está registrado no livro de Daniel 9:27, onde se profetiza que esse líder fará um pacto de 7 anos com muitas nações, incluindo Israel, estabelecendo uma falsa paz que será rompida na metade desse período. Esse evento é frequentemente associado à figura do Anticristo, que inicialmente será visto como um pacificador global. Precisamos ficar alerta sobre esses líderes mundiais assumindo esse papel profético. E a ideia de Macron ou outros líderes ocidentais envolvidos em tratados de paz, especialmente no Oriente Médio, intensificam essas discussões. A busca por um tratado de paz que envolva Israel sempre é vista com atenção por aqueles que acompanham os eventos à luz das profecias do fim dos tempos. Até o momento, Macron tem focado mais em questões de paz dentro da Europa e entre o Ocidente e a Rússia, embora seus discursos sobre uma nova ordem mundial e a reorganização das instituições globais possam ser vistos como parte de uma agenda mais ampla. Ainda não houve, de sua parte, um movimento direto em relação a um tratado de paz específico envolvendo Israel e seus vizinhos. A Bíblia sugere que o Anticristo começará como um pacificador, possivelmente resolvendo conflitos locais, e então expandirá sua influência global, culminando em um tratado de paz com Israel. A trajetória de Macron, se começando com a paz na Europa e eventualmente se estendendo ao Oriente Médio, se alinha com essa visão.
A guerra na Ucrânia tem elevado Macron a uma posição de liderança ao tentar pacificar a Europa e reorganizar as relações com a Rússia, e alguns podem ver isso como um primeiro passo para um papel maior em escala global. Com as constantes tensões no Oriente Médio e a busca de um acordo de paz duradouro entre Israel e seus vizinhos, há sempre o interesse de que um líder carismático e influente possa ser aquele que consiga trazer um cessar-fogo ou um tratado. A paz no Oriente Médio, especialmente com Israel, é vista como uma peça-chave nas profecias apocalípticas. Ainda não houve nenhuma ação concreta de Macron em relação a um tratado de paz envolvendo Israel. Seu foco atual é mais voltado para a Europa e os desafios da guerra na Ucrânia. O que o futuro reserva em termos de um papel mais amplo no Oriente Médio ainda não é claro, mas precisamos ficar atentos aos eventos mundiais à luz das profecias, qualquer movimento nessa direção. Outra coisa, bastante interessante, é que Emmanuel Macron tenha feito um discurso sobre paz em um evento da Igreja Católica, mais especificamente no Encontro pela Paz, organizado pela comunidade de Saint-Egídio em Paris. Ele usou essa plataforma para falar sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, afirmando que a atual ordem é incompleta e injusta, e destacou que o fim da guerra na Ucrânia exigirá uma reorganização não apenas da Europa, mas do mundo como um todo. A relação entre um líder político fazendo discursos em ambientes religiosos, especialmente na Igreja Católica, traz ainda mais simbolismo para os sinais proféticos. O fato de Macron abordar o tema da paz em um contexto religioso e depois seguir para a ONU para discutir essas mesmas questões globais alimenta ainda mais essa desconfiança. Na Bíblia, o anticristo é descrito como alguém que buscará trazer uma falsa paz mundial. Ele pode inicialmente ter apoio de líderes e instituições religiosas como forma de ganhar confiança global, como mencionado em Apocalipse 13. Embora não haja nenhuma evidência concreta para conectar Macron a essa figura, o cenário onde um líder carismático faz promessas de paz em plataformas tanto religiosas quanto políticas desperta uma desconfiança ainda maior nele. Se as especulações estiverem corretas e estivermos próximos dos eventos descritos nas profecias bíblicas, como o início dos últimos 7 anos mencionados no livro de Daniel, isso traria uma grande urgência para nós cristãos. Se preparem espiritualmente e mentalmente. Esses últimos 7 anos, também conhecidos como a Grande Tribulação, serão marcados por uma falsa paz global e pela ascensão de um líder que firmará um tratado de paz, possivelmente envolvendo Israel, o que marcará o início desse período. Precisamos estarmos alerta e espiritualmente preparados, especialmente à luz dos sinais que estão se manifestando no cenário mundial. Tensões geopolíticas, colapso de sistemas tradicionais, instabilidade social e um aumento das discussões sobre paz global e novas ordens internacionais. A Bíblia nos encoraja a estar vigilantes, Mateus 24:42, e prontos, pois não sabemos o dia nem a hora em que os eventos finais se desenrolarão. Se realmente estamos próximos do período descrito como os últimos tempos, os cristãos precisam se voltar à fé com mais fervor, examinar suas vidas espirituais e buscar uma maior comunhão com Deus. O mundo está, de fato, se tornando cada vez mais sinistro, com aumento de violência, imoralidade e desordem global, o que muitos veem como sinais precursores do fim. Isso reforça o chamado para nós cristãos se prepararem espiritualmente, e muitos líderes religiosos têm falado sobre a necessidade de um avivamento nos tempos finais, buscando mais oração, leitura da Bíblia e compartilhando a mensagem de salvação. De fato, se estivermos à beira do cumprimento dessas profecias, a preparação espiritual se torna ainda mais urgente. Você está preparado para o que está para acontecer?